E aí, vamos falar de um assunto sério, mas que é fundamental entender: o crime de homicídio. A gente tende a pensar que matar alguém é uma coisa só perante a lei, né? Mas a verdade é que o sistema legal enxerga esse ato de várias formas diferentes. A intenção, a emoção por trás do ato, a crueldade. Cada um desses detalhes pode mudar completamente o rumo do julgamento e da sentença. Vamos mergulhar nesse universo para entender como isso funciona. A resposta é um sonoro e definitivo não. Pensa só, uma morte que acontece por um descuido no trânsito, por exemplo, não pode ser tratada da mesma forma que um assassinato friamente calculado, planejado por meses. O que estava se passando na cabeça de quem cometeu o crime? Como a vítima foi morta? Foram usadas táticas cruéis? Essas são as perguntas que a justiça faz para diferenciar um caso do outro, e é por isso que as penas podem variar tanto, de alguns anos de detenção até décadas na prisão. Para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a base de tudo, o chamado homicídio simples. Depois, a gente vai ver as situações em que a pena pode diminuir, que é o homicídio privilegiado. Em seguida, o oposto, quando a pena aumenta muito, no homicídio qualificado. Aí a gente abre um parêntese importante para falar do feminicídio. E por fim, vamos explorar um cenário totalmente diferente, que é o dos crimes sem intenção de matar, o homicídio culposo. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de toda essa discussão. O crime, em sua forma mais pura, digamos assim. O que a lei define como homicídio simples. É a partir daqui que todos os outros detalhes, os que agravam e os que atenuam, vão ser construídos. A lei é super direta, sem rodeios. O crime é matar alguém. Ponto. Essa é a definição básica, o ponto de partida. Agora, uma curiosidade. O que a lei considera como alguém? A proteção à vida para fins de homicídio começa quando o parto se inicia. Se a morte acontece antes disso, o crime é outro, é aborto. Depois que o parto começa, qualquer ato que cause a morte já é considerado homicídio. É a proteção mais fundamental que a gente tem no Código Penal. E tem um detalhe técnico importante aqui. O homicídio é um crime comum. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa pode cometê-lo e qualquer pessoa pode ser vítima. Não precisa ter uma condição especial, como ser um médico ou um policial. E olha que interessante, não se comete homicídio só fazendo alguma coisa, uma ação. Também pode acontecer por omissão. O exemplo clássico que todo estudante de direito aprende é o do salva-vidas na praia. Ele tem o dever legal de agir. Se ele vê alguém se afogando e decide de propósito não fazer nada, essa inação dele é considerada, para a lei, a mesma coisa que a ação de matar. Bom, agora a coisa começa a ficar mais complexa porque a lei tenta analisar o estado psicológico de quem cometeu o crime. E se o ato não foi planejado, mas sim uma reação explosiva a uma situação extrema? É exatamente aí que entra o homicídio privilegiado, uma hipótese em que a pena pode ser reduzida. O foco aqui é totalmente a motivação do crime. A lei não está dizendo que o ato foi certo, mas reconhece que a pessoa agiu sob uma pressão gigantesca. Existem basicamente duas situações. A primeira é quando o crime é motivado por relevante valor social ou moral, que é um conceito bem subjetivo e que os juízes analisam com muito cuidado em cada caso. A segunda situação, que é mais fácil de visualizar, é quando a pessoa age sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A chave aqui é a reação imediata, explosiva, a algo muito grave que a própria vítima fez. Certo. Já vimos como a emoção pode diminuir a pena. Agora, vamos para o extremo oposto. Vamos sair do campo da reação passional e entrar no território da crueldade, do planejamento, da frieza. É o homicídio qualificado, onde as circunstâncias tornam o crime muito mais grave e, claro, a pena muito maior. A lógica aqui é completamente diferente. No privilégio, o foco é subjetivo, é o estado interno da pessoa, a emoção dela. Já na qualificação, o foco é objetivo, são os fatos concretos. Como o crime foi cometido, por qual motivo, com qual finalidade. A lei está nos dizendo que o jeito que se mata e o porquê se matam importam, e muito. A consequência disso é drástica. A pena mínima simplesmente dobra, saltando de 6 para 12 anos, e pode chegar até 30. E quais são essas circunstâncias que aumentam tanto a pena? Vamos ver algumas. O motivo, por exemplo. O motivo torpe é aquele nojento e imoral, como matar alguém para ficar com a herança. Já o motivo fútil é aquele completamente desproporcional, como matar numa briga por causa de uma vaga de estacionamento. O método usado também conta. Usar veneno, fogo, asfixia, tortura, tudo isso mostra uma crueldade que a lei pune com mais força. E claro, atacar de surpresa, numa emboscada, a traição, sem dar qualquer chance de defesa para a vítima, também qualifica o crime.
E dentro dessa lista de qualificadoras, tem uma que é mais recente e foi criada para dar uma resposta a um problema social gravíssimo no Brasil e no mundo. Estamos falando do feminicídio. Olha, é muito importante ter clareza aqui. Feminicídio não é qualquer assassinato de uma mulher. É o assassinato de uma mulher motivado pelo gênero. Ou seja, a morte acontece por razões ligadas à condição de ser mulher, geralmente num contexto de violência doméstica e familiar ou de menosprezo e discriminação. É a forma que a lei encontrou para nomear e punir com mais rigor uma violência que tem raízes culturais muito profundas. E como a lei identifica que um crime foi feminicídio? Ela dá dois caminhos principais. O primeiro é pelo contexto. Se o assassinato aconteceu num cenário de violência doméstica ou familiar contra a mulher, a lei já presume que foi feminicídio. O segundo é pela motivação direta, quando fica provado que o crime foi resultado de menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Muito bem. Até agora, a gente esteve no campo do dolo, ou seja, da intenção de matar, seja essa intenção fria ou tomada pela emoção. Agora, vamos virar a página completamente. E quando uma morte acontece sem querer, por um acidente, um descuido, uma falha, aí a gente sai do homicídio doloso e entra no universo do homicídio culposo. No crime culposo, a pessoa não queria matar, mas a morte aconteceu porque ela quebrou um dever de cuidado. Esse erro pode vir de três formas. Negligência é quando a pessoa deixa de fazer algo que deveria, é uma omissão. Pense no dono de um cachorro muito bravo que não conserta um portão quebrado, o cão escapa e ataca alguém fatalmente. Imprudência é o contrário, é fazer algo arriscado, agir sem cautela, como dirigir muito acima da velocidade permitida e causar um acidente. E aí, imperícia é a falta de habilidade técnica numa profissão, como um erro médico grave por falta de conhecimento. Percebe como a lógica é outra, por isso a pena é bem menor, detenção de 1 a 3 anos. Para fechar, vamos a um verdadeiro nó jurídico, algo que parece até contraditório. O que acontece quando o privilégio e uma qualificadora aparecem no mesmo crime? É possível? Sim, é possível. Imagina que alguém, logo depois de sofrer uma provocação terrível e injusta, reage com violenta emoção. Isso é o privilégio. Mas, nessa reação, usa um meio cruel para matar. Isso é a qualificadora. A justiça entende que as duas coisas podem coexistir, criando o que se chama de homicídio privilegiado qualificado. E a consequência prática disso é enorme. A presença do privilégio, que é de natureza subjetiva, faz com que o crime deixe de ser considerado hediondo. Isso muda tudo nas regras de progressão de pena e outros benefícios. Bom, como deu para perceber, julgar um homicídio está longe de ser uma fórmula matemática. É uma tentativa super complexa de pesar não só o resultado, a morte, mas tudo o que veio antes, a intenção, a emoção, o planejamento, a crueldade. A lei cria todas essas categorias para tentar chegar o mais perto possível do que seria uma decisão justa. Mas a grande questão que fica é, será que essa balança, com tantos pesos e medidas diferentes, consegue sempre encontrar o equilíbrio perfeito? Fica aí a reflexão.